Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. O mistério do Natal, o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, nos responde a uma questão sempre presente, uma questão que pode variar a sua maneira, que pode mudar a sua forma de se apresentar e de se perguntar, mas é a questão: como encontrar Deus? Como encontrar Deus? E quer que nós sejamos homens e mulheres que já fizemos este encontro, homens e mulheres que acreditamos e por isso seguimos e constituímos então a igreja, membros da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, essa questão sempre, como disse, de maneira variada, pode se apresentar. Não que nós tenhamos dúvida, não que nós não acreditemos em Deus, mas pode se apresentar talvez no equívoco de como nós estamos buscando de encontrar Deus. Ou pode se manifestar pelo fato de estar seguindo, mas ainda não ter realizado este encontro. Ou ainda pode se manifestar pelo fato de que estamos seguindo, estamos dentro da igreja, caminhando, mas ainda como que, ou melhor, é como que a gente já ficou como que adormecido ou dormente diante do encontro com Deus. E há aqueles que com certeza precisam aprender ou precisam descobrir daquilo que o Natal revela, de como encontrar Deus. E como que o mistério do Natal nos responde a esta questão, em suas diferentes maneiras de se apresentar na nossa vida de fé, na nossa vida, na nossa caminhada. Olhando o anúncio do anjo aos pastores, nós vamos encontrar a resposta. Primeiro, o Evangelho diz que um anjo do Senhor apareceu aos pastores. O caminho de encontro com Deus é o caminho da humildade. O anjo do Senhor apareceu aos pastores. Se nós não nos fizermos pequenos, não encontraremos aquilo que de verdade tem grandeza. Se nós não nos fizermos humildes, nós não encontraremos Deus. O anúncio é dado aos pastores, e se nós formos comparar a duas classes de pessoas que chegaram primeiro para ver o Senhor, visitar Jesus que nasceu, os pastores, e depois ao longo do tempo do Natal nós vamos ver a visita dos sábios do Oriente, os magos. Mas quem chegou primeiro? O caminho da simplicidade, o caminho da humildade, os pastores. Logo depois de um tempo que chegou o caminho daqueles que tinham conhecimento, daqueles que eram os entendidos, que eram sábios. Mas para dizer que o caminho mais curto, o caminho mais fácil para chegar e encontrar Deus é o caminho da humildade, é o caminho da simplicidade. E é o caminho que Ele escolheu. Por isso, então, não há outro caminho melhor, mais fácil, mais seguro de irmos ao encontro de Deus do que no caminho da humildade. Por isso é então anunciado, revelado aos pastores primeiro. Porque os pastores representam justamente este caminho, ou essa classe de pessoas, a humildade, a simplicidade. Os pastores, nós podemos às vezes romantizar, a figura dos pastores, mas naquele tempo de Jesus, não era uma figura romântica, bonitinha. Os pastores eram uma classe marginalizada, era uma classe fora, não era uma classe querida, não era uma classe que era idealizada. Eram homens que estavam sempre fora, eram pessoas simples, pobres, humildes, e que não tinham uma consideração dentro daquilo que é a cultura do povo de Jesus, dos judeus, mas repito, uma classe de marginalizados. E o Senhor, na noite do seu nascimento, prefere então anunciar a quem? A eles em primeiro lugar, para comunicar a todos, através deles, o nascimento do Filho de Deus. Então, não há a primeira lição, a primeira resposta, melhor dizendo, que o mistério do Natal nos dá adiante para encontrar Deus, o caminho é a humildade. O caminho é a humildade.
Sem essa humildade, sem a simplicidade, não encontramos Deus. Depois, coloca que os pastores passavam a noite cuidando do seu rebanho, tomando conta do seu rebanho. Essa atitude de passar a noite tomando conta do seu rebanho quer dizer que os pastores eram homens, pessoas que eram vigilantes, homens que faziam a vigília, homens que eram atentos, homens que estavam despertos, acordados. E é essa outra atitude necessária para encontrarmos Deus. Estarmos acordados, estarmos despertos, estarmos vigilantes. Precisamos tomar cuidado para não adormecer na nossa fé. Precisamos tomar cuidado para não adormecer na nossa vivência cristã. É como que se tudo fosse a mesma coisa, tudo é igual, então a gente vai vivendo como que virando, né, uma rotina repetidamente, então a gente vai levando, como que se acostumando. E o perigo então de se acostumar e adormecer na fé é que nós então perdemos o encontro com Deus. Perdemos então a capacidade de perceber os sinais da sua presença. Perdemos a sensibilidade de ver ao nosso redor essa presença de Deus. Porque com o mistério da encarnação, Deus não é mais distante. Ele é o que nós aclamamos dentro do tempo do Advento, sobretudo na última semana, Ele é o Emanuel, Deus conosco, está no meio de nós. E Ele estando no meio de nós, é o Deus conosco, nós estamos percebendo, nós estamos vigilantes, atentos a essa presença, nós estamos realmente tendo sensibilidade de ver, de perceber o sinal da presença de Deus na nossa vida. É preciso então acordar, é preciso então despertar. E é interessante que o Evangelho coloca que é noite, mas os pastores estão tomando conta, é noite, mas os pastores estão cuidando, é noite, mas os pastores não deixam de estar atentos em cumprir aquilo que devem cumprir. Então não deixemos, não permitamos o nosso tempo, é um tempo também que corremos esse perigo de adormecer a nossa fé, de adormecer, de tornar tudo como que muito rotineiro, e a gente vai levando, empurrando, vai caminhando como muito acostumado e adormecidos, não se encantando mais, não tendo mais um temor, não mais se maravilhando diante da presença e dos sinais de Deus. Até mesmo a Santa Missa, que é a presença dele na Eucaristia, é também de nos perguntar, eu tenho essa percepção de fato, é ali a presença, eu creio, eu percebo, eu acolho essa presença, como eu estou vivendo diante dessa presença? Porque Ele está conosco. Então uma fé que precisa ser acordada. Sejamos vigilantes e sejamos mais atentos à presença de Deus em nossas vidas, porque os sinais Ele dá. Não faltam sinais, falta é a nossa percepção. Não falta sinais de Deus em nossa vida, falta é o nosso escutar, o nosso ver, o nosso estar atento, porque os sinais têm até demais da presença de Deus. É nós que estamos insensíveis ou adormecidos diante dos sinais que Deus nos dá, da sua presença entre nós. Dentro dessas características que nos ajudam então a como encontrar Deus, a humildade, o estar desperto, atento, vigilante, e o anjo completa dentro do seu anúncio aos pastores um outro sinal, e é um sinal que é dado pelo próprio Deus para que possamos encontrá-lo. O anjo diz, isso vos servirá de sinal, encontrareis um recém-nascido envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. Um recém-nascido, envolto em faixas, deitado numa manjedoura, é o sinal para encontrarmos Deus. E este mesmo sinal que Deus nos dá para encontrá-lo, este sinal exige de nós, ou esse sinal pede de nós, três atitudes. Três atitudes que nós já sabemos e três atitudes que são essenciais para a vida cristã: fé,
esperança e caridade. Porque as três são pedidas no mesmo sinal que o Senhor nos dá. Porque o primeiro sinal é que um recém-nascido, precisamos acreditar, crer, que Deus se revela justamente nas coisas pequenas. Que Deus se revela na pequenez. Que o sinal de Deus é a humildade. E aí volta a primeira atitude dos pastores. O anúncio do anjo é dirigido aos pastores, por quê? Porque são pequenos, são os humildes. Acreditar que Deus revela na pequenez, que Deus dá o seu sinal com humildade. Porque talvez isso para nós pareça evidente, mas muitas e muitas vezes nós erramos ou nos equivocamos em querer buscar uma fé movido por orgulho, uma fé movida por vaidade, uma fé soberba em relação a Deus, uma fé na igreja que se apresenta ao mundo com soberba. E uma fé movida por soberba, uma fé movida por vaidade e orgulho, não é encontro com Deus e não possibilita encontro com Deus. Precisamos então purificar a nossa fé de todo orgulho, de toda vaidade, de toda soberba, para que possamos então de fato acreditar e ver Deus que se revela com humildade, Deus que se revela com as coisas pequenas, Deus que prefere a pequenez para se mostrar, para se revelar às pessoas. Precisamos então estar sempre purificando a nossa fé de toda essa tendência muito forte em nosso tempo de soberba, de orgulho. E aonde há soberba, Deus não está. Aonde há orgulho, Deus não está. O homem está sozinho, consigo mesmo, e não com Deus. Então acreditar que Ele se apresenta assim, pequeno, frágil. Porque, irmãos e irmãs, insisto nisso, porque essa dificuldade de entender que o nosso Deus, o Onipotente, o Altíssimo, que é também uma criança, é também um pequenino, é uma dificuldade que vem desde o início da missão de Jesus, porque todos esperavam que um rei que expulsasse o império, um rei que iria estabelecer uma nova ordem, um rei com um reino, com um exército, enfim, que ia libertar o povo da opressão, que ia libertar o povo da escravidão, do império romano, e eles esperavam esse tipo de rei, e não veio esse tipo de rei. Os discípulos de Jesus, todo o tempo eram tentados, esperavam um outro Messias. Quando é que vem o teu reino, Senhor? Qual lugar que a gente vai sentar no teu reino? Quem é o maior? E Jesus insistia com eles, não é assim, não deve ser assim entre vocês. E esta mesma tentação, essa mesma dificuldade que os discípulos de ontem tiveram, se nós colocarmos a nossa mão na consciência hoje também, de maneira geral, temos, porque às vezes queremos uma igreja, queremos um Deus que se imponha sobre o mundo, que tenha um poderio e que venha com violência, e que venha impondo, e que venha determinando, e que venha expulsando e matando tudo aquilo que é contra Deus, contra a fé. Não é a mesma tentação, não é a mesma dificuldade? E quanto Ele nos ensinou e se apresentou diante de nós com humildade, pequeno, frágil. Encontrareis Ele num recém-nascido. O que é mais frágil do que um recém-nascido? O que é mais frágil e mais pequeno e que necessita de cuidado do que um recém-nascido? É assim que Deus se apresenta. É assim que nós devemos testemunhar a nossa fé. É assim que nós devemos purificar a nossa fé. Deus se apresenta como um recém-nascido. Depois, envolto em faixas. Essas faixas significam que Deus se envolveu com a nossa condição humana. Deus se envolveu com a nossa fragilidade. Deus se envolveu com a nossa condição de pecadores. Não sendo um pecador, mas Ele deixou-se envolver por essa nossa condição humana, frágil e pecadora. Essas faixas, que é a nossa natureza humana, envolve a divindade de nosso Deus. Essas faixas, que é a nossa natureza humana, tão corrompida, tão fraca, tão inconstante,
Deus deixou-se envolver por ela. E esse sinal traz o que para nós? Esperança. Porque nós mesmos, muitas vezes, ao olhar a nossa condição tão frágil, tão pecadora, a nossa condição de pecadores que erra, ao olhar a nossa humanidade, às vezes as coisas horríveis que comete, as maldades que está em nós, as nossas ações às vezes que não são muito boas, nós podemos nos desesperar e pensar, bom, não tem mais jeito, não tem mais solução. Eu continuo, olha a minha humanidade, quão miserável é, olha a minha condição tão pecadora, olha novamente o meu erro, olha de novo essa maldade no mundo, não tem mais jeito. E aí a gente então pode cair no desespero, e não devemos cair no desespero, pelo fato de que Deus se deixou envolver por essas faixas, que é a nossa condição humana e pecadora, significa que há esperança. Significa que tem jeito sim, significa que há possibilidade sim de melhorar, de superar. Significa então que Ele que se deixou envolver pelas nossas faixas, a nossa fragilidade, o pecado em nós não é mais forte do que a graça dEle presente também em nós. Porque Ele assumiu, se deixou envolver por essas faixas, a nossa carne, a nossa humanidade. A graça dEle também é presente em nós. Então, a nossa fraqueza, os nossos pecados não é mais forte, não é maior. Então, termos esperança sempre, diante das nossas fraquezas, diante do nosso pecado, ter esperança e confiar, porque dentro dessas faixas, a nossa humanidade tão frágil, está contido a maior dignidade nossa, através de Jesus. Somos filhos e filhas de Deus. Somos filhos e filhas de Deus. Deus se deixou envolver pela nossa humanidade, se fazendo filho dos homens, para fazer com que os homens e mulheres se tornassem também filhos e filhas de Deus. Por isso, então, é nisso que devemos confiar, é nisso que devemos estar sempre olhando para caminhar, não desistir, não desesperar e saber que essa dignidade está dentro dessas faixas tão frágil, tão pecadora, mas essa dignidade brilha de maneira maior, mais esplêndida, sobre a nossa humanidade. É a nossa esperança. Por último, deitado numa manjedoura. Deus, ao vir até nós, não reteve nada para si. Ele se entregou por inteiro a nós. Deitado numa manjedoura é significativo, Ele se dá como alimento. Ele se dá por inteiro a nós, na manjedoura. Se dá por inteiro, e não há maior prova de amor, não há maior prova de caridade, do que fazer da sua vida um dom de si mesmo, fazer da sua vida uma oferta de amor aos outros. E Deus fez isso, deitado numa manjedoura. E aí então nós entendemos que aonde há caridade, doação de si, aonde há justamente esse empenho de fazer o bem, este empenho de amar, este empenho de fazer da minha vida este dom de amor, sempre vamos encontrar Deus, sempre, sempre, sempre. Aonde há caridade, sempre Deus aí está, e o encontramos, e fazemos também com que os outros o encontrem. E isso é essencial. Conclui com o sinal último e essencial: amar, amar. O Natal não é a festa do nosso amor a Deus, o Natal é a festa do amor de Deus por nós. O Natal, nós não estamos celebrando o amor a Deus, nós estamos celebrando o amor de Deus entre nós, este amor que se fez carne, este amor que se é presente. Por isso que, depois de todo o anúncio, os anjos vão cantar o quê? Glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens, por Ele amados. A nós que somos amados por Deus, é esta a festa do Natal. Somos amados por Deus. Essa deve ser a nossa alegria. Porque se fosse para celebrar o nosso amor a Deus, não seria tão alegre assim, porque nós falhamos neste amor.
Mas o amor dele por nós não falha, é perfeito, é fiel, é eterno. E isso então nos dá motivo de alegrar, de celebrar, de se rejubilar hoje, porque é a festa do amor dele por nós e que nós contemplamos no menino Deus. Portanto, meus irmãos e irmãs, o mistério do Natal responde de maneira definitiva onde, ou melhor, como podemos encontrar Deus. Não tenhamos dúvida, é contemplar o presépio, é contemplar este mistério e nós temos a resposta de como e onde e sempre quando encontrar Deus. E concluindo, este encontro, todos os dias, se repete aqui na Eucaristia. São Francisco de Assis dizia, uma vez que Deus desceu, Jesus, do seio do Pai, ao ventre da Virgem Maria, todos os dias ele desce do seio do Pai, na mesa do altar, pelas mãos do sacerdote, na Eucaristia. É aqui, aonde nós temos a certeza deste encontro, é possível todos os dias. E da mesma maneira, com humildade, apresentando de maneira pequena, um pedaço de pão, com fragilidade, um pão que se quebra, que se esfarela, abraçando a nossa faixa indigna, pelas mãos de um pecador, recebe as nossas mãos de pecador, se deixa envolver pela nossa humanidade, e com amor, e trazendo para nós esperança, se repete esse mistério todos os dias aqui. Então, tenhamos fé, tenhamos esperança, tenhamos amor diante do menino Jesus, que desceu e que desce sempre até nós, possibilitando o encontro com Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.